Desde segunda-feira, Deus começou a me falar algumas coisas sobre um assunto, e eu até escrevi algumas coisas na hora ali no WhatsApp para vocês, e estava muito no começo, e não era bem naquela linha que Deus queria falar, mas e a semana inteira Deus ficou falando sobre aquilo comigo, e me ensinando algumas coisas sobre isso. E eu escrevi tanto sobre isso enquanto ele falava, que ficou até difícil de saber o que falar hoje, porque era muito assunto, falando sobre governo. E eu fiquei até preocupado se eu ia conseguir pregar tudo aquilo, se eu ia conseguir organizar todas as coisas. E ontem à noite, eu sentado, teve uma hora que eu levantei e falei para Abel, dá até raiva às vezes, que ele fala tanta coisa de uma vez, e eu não sei como organizar as coisas. E aí eu resolvi não escrever nada e não trazer nada, para não trazer pela metade. Eu falei, Deus, então o Senhor fala só o que você quiser, e com o tempo eu vou ensinando o resto. Deus falou comigo sobre governo essa semana. E quando isso começou a vir muito de leve na segunda-feira, eu comecei a escrever a respeito de governo, da gente governar as coisas, que Ele deu o governo para a gente, e não era isso. Embora isso também seja governo, mas era sobre o governo em nós, sobre quem nos governa, o que nos governa, e sobre o quanto isso é essencial em tudo que se relaciona com Deus. Tudo na Bíblia, tudo, só é estabelecido através de governo. Então, quando a Bíblia fala até sobre demônios, principados, potestades, ela fala do príncipe da Pérsia, ela está falando de domínios territoriais, de governos. E desde a queda de Adão, desde a criação do mundo, queda de Adão e tudo que foi acontecendo, tudo dizia respeito a governo, a quem estava governando, a quem governava, a quem assumia aquele governo e sobre qual governo você estava. Tudo. E especificamente quando a gente fala da gente, de pessoas, isso envolve o que me governa, qual é o governo que está sobre a minha vida. Isso não tem a ver com o governo de Deus. Porque o governo de Deus, ele se move hoje debaixo de livre-arbítrio. Ou seja, Deus tem o poder para governar todas as coisas, para reger todas as coisas, mas Ele deu esse governo um dia para Adão, e em Jesus Ele recuperou o governo que pode ser devolvido para a gente. Mas Ele se move embaixo de vontade, de eu decidir, querer ou não querer. E se é através de mim, se é comigo que Deus vai implementar tudo que Ele tem para implementar, então é através do meu governo que Ele vai fazer tudo que tem para fazer na terra. Tudo que Ele tem para fazer no mundo, nas pessoas, no plano da salvação, é através de mim. E entrando dentro de mim, então, quem me governa? O que me governa? E o que Ele começou a falar comigo foi a respeito de governo da alma e governo do espírito. E que são duas coisas muito difíceis de se separar. Até a representação do templo. Embora quando você olhava para o templo do lado de fora, o templo tinha dois lados, lado de fora e lado de dentro. Mas quando você entrava dentro do templo de Jerusalém, dentro do templo ele tinha mais dois espaços. O Santo dos Santos e a outra parte do lado de fora. O átrio, o altar. E isso é o que acontece com a gente também, como casa de Deus. Tem o lado de fora, que você vê, que é a carne, e tem o lado de dentro. E do lado de dentro tem duas divisões, alma e espírito. Duas áreas separadas. E para entrar no Santo dos Santos, o cara tinha que estar santo, porque senão ele caía fulminado. Mas na área do lado de fora, ele podia transitar ali mesmo em pecado. Na área do lado de fora do Santo dos Santos, mesmo que o sacerdote estivesse em pecado, por ser sacerdote, ele conseguia entrar. Alma. Na nossa alma, nós conseguimos prestar culto a Deus, a gente consegue levar a igreja, a gente consegue fazer a coisa crescer. Na alma. Mas é possível. E Deus começou a me explicar coisas que a gente já conversou várias vezes e a gente nunca tinha uma resposta para isso. Às vezes a gente olha, sempre que a gente vê, por exemplo, essa semana eu vi muito de propósito, eu fui atrás de ver aquelas coisas que a gente vê no YouTube, de aqueles cultos lotados, e o cara dançando funk, e você vê aquilo e fala, e você fica com medo de falar com relação àquilo. E quando você vai, e aí eu fui ler todos os comentários, o que o povo fala disso? Aí tem uns que falam assim, não julga. Aí outros falam, não, é para Deus, eu fazia para o mundo, agora é para Deus. Tá, mas o que é nisso então? O que tem de verdade nisso? O que Deus me falou
Essas pessoas são governadas pela alma. Então eles estão fazendo aquilo até com uma boa intenção. Mas o que está regendo esse homem é a alma dele, e não o espírito. Por isso que você olha e você não consegue entender, porque você está olhando do lado de fora da casa. Do lado de fora da casa, os argumentos dele são certos. Os argumentos dele: eu estou fazendo para Deus, eu fazia para o mundo, agora eu faço para Deus. Mas o que é ser governado pela alma nesse caso? Essa pessoa aceitou Jesus. Um dia, a luz bateu nesse homem. E também não tem aqui como dizer se foi no espírito ou se foi na alma. Mas ele ouviu uma mensagem que tocou o coração dele. Você quer uma mensagem que toca o coração? Traz para cá um monte de gente endividada. E dê uma mensagem aqui que Deus tem o melhor para a vida dele. E essa dor que você está sentindo. E seu filho que está preso. E essa mãe vai começar a chorar. E Deus conhece, e ela vai, e o coração dela vai se mover, e ela vai falar: eu quero isso para a minha vida. Porque a alma dela está doída. E Deus se usa disso para tocar em pessoas. Deus se move em cima das emoções das pessoas para conseguir tocá-las e atrair o ouvido delas. Jesus atraía pessoas através de cura. Paulo atraía pessoas para ouvi-lo através de demonstração de poder. Elas vêm pela alma, elas são captadas pela alma. O problema é se elas não são ensinadas. E nós aprendemos algo errado, que quando a gente aceita Jesus, a gente se converte. Então, quando você conversa com as pessoas, elas falam para você: eu me converti tem 6 meses. Não, ela não se converteu. Ela resolveu começar a andar por um outro caminho. É como quando Jesus chama os apóstolos não se converteram. Eles resolveram andar no caminho de Jesus. Quando Jesus vai falar com Pedro, ele fala para ele: quando você se converter, auxilie os seus irmãos. Porque ninguém tinha se convertido. Foi uma escolha no entendimento deles e na alma deles de andar por um caminho. Conversão é um processo. Conversão significa metanoia, que é mudança de mente. Mente de Cristo. Minha mente vai sendo transformada. E isso é processo, é lá na frente. Só que como nós já aprendemos que a conversão é algo que eu chamo, me entrego para Jesus, venho aqui no altar e sou convertido, eu não sou, a Bíblia não diz isso. Mas a gente aprendeu isso em séculos de cultura evangélica. Se eu sou convertido, as minhas obras têm que mudar no dia seguinte, porque eu sou convertido. E aí, o que eu faço para isso? Eu vou com o que eu tenho na mão, eu tenho uma alma. O que a alma pode fazer? A alma pode mudar a roupa, ela pode parar de fumar, parar de beber cerveja, agora é refrigerante. A alma produz tudo isso. E como é que a alma adora? A alma não adora. A alma pode te levar para a adoração, porque é com vontade, é com mente, que você entrega. Mas a alma busca em tudo que ela tem e ela deseja uma forma de agora virar a chavinha e transformar isso em evangélico agora. Então tudo que eu gostava de fazer, porque os gostos, eles vêm da alma. O desejo, ele vem da alma. Quem eu sou vem da alma, não vem do espírito. Não vem da carne também. Então você gosta de vermelho, eu gosto de azul. Alma. Eu gosto de café, você gosta de outra coisa. É tudo coisa individual de cada um. E que Deus respeita isso. Mas quando não acontece a conversão, e no começo não vai acontecer mesmo, eu venho e quero servir Deus com a minha alma. Então eu pego tudo que eu já fazia, tudo que eu tinha, tudo que eu era, e viro a chave, agora é para Deus. Então eu cantava funk lá fora. O que eu faço aqui dentro? Eu canto funk aqui dentro. Porque não é o espírito quem está governando ainda, é a minha alma. Mas ele tem boa intenção? Pode até ter, mas ele continua procurando saciar aquela alma, agora, com coisas evangélicas. Antes ele necessitava de exibição, por qualquer motivo que fosse. Ele vem para a igreja e vai continuar necessitando. Ele era ciumento lá fora, ele vem para cá e vai continuar sendo. Tudo travestido de coisas. Deus falou a respeito do Rodolfo. Quando o Rodolfo aceitou Jesus, o que ele fez logo em seguida? Gravou um CD. Você ouve aquilo e fala: pelo amor de Deus, aquilo é evangélico. Por quê? Porque o que ele fazia por o lado de fora, a hora que ele veio para Jesus, eu tenho também que entregar para Jesus a mesma coisa. E quando você começa a andar no Espírito, você olha para aquilo, aquilo grita no seu olho, e você fica com medo de julgar. Porque você fala: como é que eu vou julgar que é o coração dele? Não tem como, eu não sei, mas
Algo te diz que aquilo ali tem muita carne envolvida. O que era aquilo? A alma dele. Hoje ele é convertido. Ele é convertido. Ele passou por um processo de conversão. Ele continua cantando? Sim. E por que quando você ouve hoje é outra coisa? Você não, às vezes não sabe nem explicar muito bem. Porque aquilo é fruto de uma mente governada pelo Espírito. Mas de alguém que se permitiu entregar até a música. Fala, eu não sei se Deus quer que eu cante, que eu grave um CD. Mas num primeiro momento, a alma dele, que agora escolheu andar atrás de Jesus, vai tentar se manifestar no caminho de Jesus. A alma tentando se manifestar. E como é que Jesus mata isso? Em silêncio, ele deixa. O tempo cansa e mata. Você não vai conseguir entender o Espírito aqui com regras. A alma é regida por regras. Por isso que o povo da antiga aliança tinha que ter leis. Eles não tinham Espírito. Eles eram governados por aqui. Leia, pode, não pode. Todas as vezes em que você vai ver alguém que quer fazer algo e o argumento dele para você é assim: mas é pecado? Ah, você está ouvindo a música tal. Ah, mas é pecado ouvir música? O que é isso? Alguém que é governado pela alma. Porque alguém que é governado pela alma não tem a capacidade de discernir certo e errado dentro de si. Ele precisa do lado de fora dizendo, é pecado ou não é pecado. Porque o governo está na mente. E essa pessoa não consegue ter liberdade. Quando a Bíblia fala onde o Espírito de Deus está, a liberdade. O que é isso? Não é que a liberdade me permite fazer todas as coisas, mas é que eu sou livre sabendo que eu tenho um Espírito que me governa e que Ele vai me dizer, posso ir, não posso ir. Isso vem de dentro, eu não necessito da regra do lado de fora, porque é o governo do Espírito, não o governo da alma. O argumento de todo mundo que é governado pela alma é procurar e te apontar o dedo e dizer, mas é pecado? Por quê? Porque ele é governado por isso. Pode, não pode, porque o governo dele está no nível da mente. A mente não sente, a mente sabe. O Espírito sente. O Espírito transmite sensações e sentimentos para você. Opressão, discernimento de espíritos. O que é isso? Discernir coisas que não estão aqui. Senão a gente embasa a nossa fé. Abre sobre 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do 4. A minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora o 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele está dizendo então, em outras palavras, que a sua fé, e ele está chamando de fé mesmo, é fé, pode estar apoiada em sabedoria. Ou seja, eu não sou governado pelo Espírito, mas eu tenho fé. Porque fé, na verdade, é certeza de coisas que não são visíveis. Certeza do que não se pode ver. Isso é fé. Então a pessoa que está lá, entregue à idolatria, não tem o Espírito governando. Ela é governada pela alma. Ela pode ter fé? Sim. Ela tem muita fé. Ela faz novena, ela vai andando daqui a Aparecida, ela faz tudo o que pede. Uma fé baseada em palavras de sabedoria. E o cara que está lá na campanha, e Deus vai dar a casa, entrega tudo, e ele entrega. Por que ele entrega? Porque alguém deu uma palavra para ele, e ele se agarrou naquela palavra, palavras persuasivas. Por isso que Paulo diz, o meu discurso não foi em palavras persuasivas. Mas Paulo está dizendo que é possível que a fé de alguém se apoie nisso. Então quando a gente fica com temor e olha, fala, mas será que Deus não está lá? Está tendo um milagre? Tá, porque Deus responde à fé. Ele não responde a crente maduro. Crente maduro é para receber governo, é para tomar posse de herança. Mas Deus responde à fé.
Então você vai ver pessoas andando em caminhos que você olha e fala, mas aquela igreja como que pode? Tudo corrompido. E Deus de repente cura o filho da mulher. Deus respondendo à fé dela, que está baseada em palavras erradas. Tudo bem, mas ela não está olhando para a voz do pastor, ela está olhando para aqueles argumentos que o pastor está dando para dizer que Deus cura se você fizer, e ela toma para si aquela palavra, e ela se move em cima daquela fé. Não é possível sim. A igreja encher em nome de Deus? Lógico. E todo mundo tendo fé em palavras persuasivas. O problema é que quando você faz isso, você fica constantemente suscetível à sua alma, a vida toda. Estou bem, estou mal, estou deprimido. E isso vai influenciar meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus está sendo baseado na minha alma está me governando. E isso não vai permitir que eu consiga ter paz. Sexta-feira à noite eu estava aqui e me veio um texto que eu sabia que estava na Bíblia, e eu não sabia em que lugar. Eu digitei no Google, cacei, e eu achei. Abre Salmos 112. Versículo 6. Na verdade nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá más notícias ou maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Avança agora para Isaías, 3 ou 4 livros para frente, 26. Versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Lá no Salmos ele fala que o seu coração está firme. Aqui ele fala que a sua mente está firme. Os dois são alma, coração e mente. São palavras diferentes, expressões diferentes para falar da alma. Quem é que se mantém em paz? É quem está com o espírito firmado em Deus? Não. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujo coração, cuja alma está firmada no Senhor. Ou seja, a alma não me governa. A alma está firmada debaixo do Senhor. Por quê? Porque eu sou regido por ela. É por isso que a luta entre céu e inferno não é pelo meu espírito nem pela minha carne, é pela minha alma. O que vai ser salvo por Deus, no dia da redenção, é a alma. O corpo vai ser destruído, a gente vai receber corpos novos. O espírito, quando você morre, crente, não crente, seja o que for, espírito volta para Deus. O que é que está em juízo, em disputa por Satanás? Alma. Por quê? Porque a minha alma é o que me governa. O problema é que a minha alma, ela é corrompida hoje pela influência da carne caída. E ela precisa, entenda a alma como mente, como coração, como qualquer coisa assim, ela precisa ser convertida. Mudança de mente, mudança de alma. Ela precisa passar a ser regida pelo Espírito. Ontem à noite quase que Deus falou heresia para mim, enquanto eu estava lendo a Bíblia, em Gênesis. Eu voltei para o Éden de novo para ler o que aqueles dois fizeram. Deus, se eles não conheciam pecado, eles não sabiam o que era certo e errado, não é? A árvore era do conhecimento. Eles só passaram a ter conhecimento de bem e mal depois de comer. Antes eles não tinham, eles não sabiam o que era certo e errado, mas eles já tinham a capacidade de desobedecer. E eu falei, mas então desobediência é um outro tipo de pecado que não envolve conhecimento de bem e mal. Na verdade, ele é a única coisa fora do pacote pecados, como conhecer e discernir certo e errado. E você começa a pensar nisso, ela parece ser, sua mente entra em parafuso. Mas não é errado. E se é errado, então ela tinha que estar no pacote de
de coisa errada, que só veio depois da árvore. Mas por que ela estava antes? No Éden, aqueles homens, Adão e Eva, eles eram governados pelo Espírito. Eles estavam debaixo do governo do Espírito no Jardim do Éden. A alma deles, no sentido de conhecer bem e mal e corrupção, não existia ainda, não os governava. Eles vinham debaixo do governo do Espírito. Literalmente, o Espírito, e entenda Deus, vinha e falava para eles, os governava. Então Deus estabelece governo sobre Adão, e Adão estabelece governo sobre Eva. Toda a criação, Deus vai vindo estabelecendo os governos. Deus cria a luz, depois no terceiro dia Ele cria sol e lua para governar a luz. E só depois dele criar esse governo é que no quarto dia Ele começa a criar animais. Até ali Ele não tinha criado, porque Ele já estabeleceu o governo sobre o que Ele havia criado dali para trás. Ele cria céu e terra, Ele cria luz, aí Ele coloca governo, sol e lua. Plantas crescem embaixo disso, de templos, da lua, crescem debaixo de sol, mas enquanto Ele não estabelece aquele governo sobre o que Ele já havia criado, Ele não começa a criar para frente. Aí quando Ele começa a criar os animais, Ele cria o homem no final, que é o governo sobre os animais. Ele vai estabelecendo governo em cima do que Ele vai criando. O que é que Adão faz? Qual é a reclamação de Deus com Adão quando Deus vem? É porque você comeu da árvore? Não, é porque você ouviu a mulher. A mulher era o que de Adão? Carne. Ele está falando para Adão, você estava sob meu governo, sob o governo do Espírito. Tudo que você fazia, ia ser debaixo do meu governo. Você não precisava entender certo e errado, porque debaixo do meu governo você não precisa saber, você vai ser influenciado a fazer. Sempre a minha voz vai vir para te guiar, mas em algum momento você resolveu ouvir a sua carne, ao invés de ouvir o seu espírito. A sua alma já existe, ela só não conhece o que é errado, ela vive olhando para cá, só que você resolveu olhar para a sua carne. E quando você olha para a sua carne, você deu ouvidos a ela, e aí vocês têm que sair do jardim. Por quê? Porque o jardim é um lugar em que apenas aqueles que são guiados pelo Espírito podem ficar. Isso acontece todos os dias. A gente estava cuidando do jardim ali essa semana, e Deus falou comigo, eu falei para o Caio, Caio, qual a parte mais difícil da casa de se manter? Ele falou, o jardim. Eu falei, você entendeu? O lugar mais difícil de se manter limpo aqui é o jardim. Uma semana que você ficar sem cuidar, isso aqui vira um matagal, fica feio, cai folha, fica aquela bagunça. O resto da casa, se você deixar fechado o quarto, ele fica limpo, mas o jardim vai sempre sujar. É constante a manutenção daquele lugar. E quando eles saem do jardim, o que acontece? Luta, briga só. Por quê? Porque a partir daquele momento eles foram para um lugar de governo da alma. Luta contra a alma o tempo todo. Sua vida não tem paz? É uma brigaiada, não consigo ter paz. Entenda, isso é só um sintoma, você está sendo governado pela alma, não pelo Espírito. Porque a paz que Deus traz, nada tem a ver com o que está acontecendo ao meu redor, tem a ver com o que está me governando. E se eu estou governado pelo Espírito, é o que está escrito aqui, tu conservarás em paz aqueles que estão com a alma, com a mente, com o coração firmado no Senhor. Você vai ter paz. Mas está caindo o mundo, mas eu tenho paz, porque o meu governo não é da alma. A alma, quando ela começa a consultar a carne ela se move em cima da situação que eu estou. Se eu tenho dinheiro, eu estou em paz. Se eu estou bem com meu marido, eu estou em paz. Se eu estou bem com o emprego, eu estou em paz. Eu estou em paz. Alma. E no dia seguinte eu perco meu emprego, eu não tenho mais paz. E no dia seguinte eu briguei com não sei quem, e aquilo me irritou, e eu perdi minha paz. Por quê? Porque eu estou suscetível à alma. Eu estou me permitindo guiar por ela. A escolha não é em conseguir arrumar o emprego, o marido, o trabalho, ou o que quer que seja. A escolha é em sair debaixo desse governo e ficar debaixo do governo do Espírito. Porque na alma eu fico tentando saber o que eu tenho que fazer para arrumar. No Espírito é como Adão. Adão nunca foi perguntar nada para Deus. Deus vinha pontualmente para falar para Adão o que Adão precisava saber. A partir do momento que ele saiu e foi para o governo da alma, saiu do jardim e foi para o lado de fora, é Caim.
Olha a conversa de Deus com Caim. Abre lá, Gênesis 4. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Ou cabe a ti dominá-lo. O que Deus está falando? Você tem que dominar o seu desejo. A sua alma está te dominando, Caim. Você tem que dominá-lo. Essa era a luta de Caim, ceder ao que a alma estava gritando dentro dele, ou ser dominante em cima daquilo. Aquilo que eu postei no começo da semana. A ordem de Deus sobre Adão era sujeitar e governar o quê? A terra. Assim. Se governar. Se dominar. Satanás, querido, ele é igual o MST, ele invade, ele não pede. Só que ele só entra em lugar vazio e improdutivo. Por isso, quando Jesus fala, se a casa está vazia, volta 7 vezes, e tanta gente mistifica aquele texto, toma cuidado, voltou 7 vezes, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, o diabo não respeita terreno vazio. Cabe a mim dominar e ocupar aquele lugar. Você não pode servir a Deus com a sua alma, você até pode ser salvo, mas debaixo de fogo a vida inteira. A vida inteira brigando, e um crente que hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, porque eu não consigo exercer governo sequer sobre mim, não consigo pegar o governo que é da minha alma, da minha vontade, hoje e colocar na mão de Deus. Isso é um processo crescente, em que todas as áreas e vezes que eu percebo que eu estou perdendo o governo, que eu não consigo dominar alguma coisa, eu tomo aquilo e entrego na mão de Deus. E como é que se entrega na mão de Deus? Enquanto eu não tenho governo de espírito, ou eu não sei discernir isso, isso é feito através de obediência. Adão não foi enganado, por quê? Porque ele era governado pelo Espírito. Eva foi enganada, por quê? Porque cabia a ela obedecer ao que Adão tinha dito para ela. Porque Deus primeiro fala para Adão: olha, aqui tem uma árvore, é assim, assim, não pode comer. Entendeu, Adão? Entendeu. No versículo seguinte, e disse Deus: façamos uma ajudadora, porque ele está sozinho. Logo na sequência, Deus estabelece o governo, e aí gera algo para ficar debaixo dele. E como é que Eva ia se guiar se o Espírito não falou com ela? Na obediência. Nunca existe desculpa para isso. Ou eu estou andando num lugar onde o Espírito está me dirigindo, ou com certeza Deus colocou um Adão perto de mim, para citar as coisas que o Espírito ainda não me disse. Mas ser guiado pela alma sempre vai ser uma escolha. Crente almático, que precisa de coisas. Quando Paulo fala a respeito disso, fala sobre sabedoria, sobre 1 Coríntios de novo. Capítulo 1. Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que significava isso aqui, judeus e gregos? Ele estava falando de crentes e de gentios.
E ele fala assim, ó, Deus um dia tentou se manifestar ao povo, ao mundo, pela sua sabedoria. Mas o povo não conseguiu reconhecer que era Deus através de sabedoria. Então Deus falou, agora eu vou me manifestar pela loucura da pregação. Por uma coisa que é doida ao entendimento de qualquer pessoa. E aí ele começa a falar da manifestação da igreja e dos gentios. Como eles se manifestavam perante essa maneira de Deus se manifestar. Então ele fala, os judeus, a igreja, pede um sinal. Eram os judeus da época. Mostra então se você é rei. Estabelece o reino para a gente. Eles viviam de sinais. Os gregos se aproximavam por causa de sabedoria. Conta pra gente, prova pra gente em palavras como funciona. Por isso que o mundo acha que todo mundo é louco que está na igreja. Você está dando dinheiro, você é doido. Esse negócio de Deus voltar, de morrer e ressuscitar, você é louco. Nunca vai conseguir. É loucura. Só que aí a forma que Deus resolve se manifestar, ela não atende nenhum nem outro. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os sábios. Por que Cristo crucificado é escândalo para judeus? Porque para judeus, Cristo, teoricamente, ou Cristo, era a esperança que eles tinham de transformação. E para grego, dizer que ele vai ressuscitar é loucura. Não atende a nenhum dos dois. É loucura. Você não vai conseguir compreender na sua mente nunca a mensagem de Cristo. O que o Espírito faz, às vezes, é ele, quando ele te chama, é ele dar um gás para você, um pouquinho de combustível, que é o tempo suficiente para você andar ali dentro, até que você consiga aos poucos começar a abrir mão de mente e permitir que o Espírito venha e ele te pegue. Sabe quando uma pessoa aceita Jesus e ela começa a frequentar a igreja e se empolga no começo e vai, e de repente ela começa a parar alguns meses e ela sai da igreja e volta para o mundo? Quantos casos você já viu assim? Dezenas, centenas? É porque ela chegou lá dentro, de alguma forma ela não foi chamada a deixar a sua alma e começar a ser governada pelo Espírito. Na verdade ela foi convidada a converter as suas ações para a versão gospel agora. Antes você, jovem, gostava de balada. Agora a gente tem festa de adolescente sábado à noite. O que eu estou dizendo para você com todas as letras, a sua mente de que sábado à noite tem que ter diversão, e a noite do sábado, continue com ela. A sua linha de raciocínio está certa. Vamos criar uma versão de Deus para essa mente. Só que isso é para a alma. E não adianta você querer correr com o mundo na satisfação da carne, você não vai conseguir nunca. E com o tempo aquilo vai cansar. E por isso que invariavelmente você vai ver ele saindo. Porque você nunca vai conseguir satisfazer a carne de uma pessoa melhor do que o próprio mundo. E isso vale para tudo. É academia dentro da igreja, é balada, é qualquer tipo de coisa que eu tento olhar para o lado de fora e fica ridículo. Você querer copiar, fica patético. Se olhar para a igreja e ver a igreja criando versões de coisas, você fala, como ela não percebe como é ridícula? Tentando se parecer com o mundo numa versão santificada. Por que eu faço isso? Porque eu estou tentando agradar a sua alma. Ao invés de falar, sua alma tem que se converter. Porque quando ela se converter, eu não tenho mais que fazer nada aqui, além de liberar espírito sobre você, porque o governo também vai vir dele. Porque sua alma eu consigo governar como pastor da igreja, seu espírito não. O dia que você começar a ser governado pelo espírito, você para de me ouvir. Se eu falar qualquer coisa fora, você para de me ouvir, porque o seu governo vem do espírito. Enquanto o seu governo for da alma, eu consigo te manipular o tempo todo, porque eu também tenho alma, e eu sei como saciar. Eu sei que pais ficam felizes se tiver um bom lugar para crianças, eu sei disso. Eu sei que jovem adolescente quer o sábado à noite, eu sei. Eu trago o governo para mim. É muito fácil. E como é que eu encho a igreja? E por que a igreja tem enchido e cada vez mais? Porque o mundo está cada vez mais isolando pessoas. Desde celular, tudo. Pessoas isoladas. Só que o ser humano é um ser social. Cheio de carências. E cada vez tem menos espaço para abrir suas dores no mundo.
menos, as pessoas cada vez mais solitárias. Então quando eu abro uma porta e digo, vem para cá, eu vou tocar na sua alma, eu vou te abraçar, eu vou ouvir as suas dores, esse discurso vai encher lugares. Então isso não tem nada a ver com, é o diabo para confundir. Não, gente, é uma coisa lógica. Se eu abrir uma porta e trouxer um discurso de acalmar a sua alma, você vem, eu posso chamar isso do que eu quiser, de igreja, de clube, chama do que você quiser, pessoas virão, vão se encher ao redor, porque eu vou tocar a alma de pessoas. Eu preciso de Deus para isso? Não. Posso usar o nome de Deus para isso? O Espírito Santo pode até se manifestar, porque está vendo pessoas que estão ali sendo governadas pela sua alma, sem saber, ela não sabe disso, ela não conhece o outro lado da história. Os discípulos, enquanto andavam com Jesus, eles não sabiam nada disso, de governo de alma e de espírito. Então como é que eles andavam? Obedecendo. E por isso que Jesus não mandou eles embora. Eles se batiam para cá, batiam para lá, faziam besteira, brigavam um com o outro, queriam mandar fogo. E Jesus olhava e falava, por enquanto vocês não têm o Espírito. Quando vocês receberem, vocês vão saber o que fazer. Ele vai guiar por toda a verdade. Por enquanto, vocês vão andar na obediência. O Espírito ainda não veio como governo, porque ainda não foi derramado. Então andem pela obediência. Não mais ao livro da lei, embora eu estou cumprindo ele. Porque eu, Jesus, já estou cheio do Espírito. Então eu transbordo leis e mandamentos de forma suave e muito natural no meu estilo de vida. Olhem para mim, me sigam, me obedeçam. Por quê? Porque vocês ainda não têm a capacidade de ser governados pelo próprio Espírito. Mas esse momento vai chegar. E chegou, e a gente vive isso hoje. Então aquela igreja, ela é governada pela alma? Sim. E Deus se manifesta também? Sim. Porque de alguma forma existe fé dentro do coração daquelas pessoas. Ainda que governados de forma batida, caindo, indo, tropeçando, e aí sai da igreja porque chega uma hora que cansou, porque as coisas deram certo, e porque agora o emprego está bombando, e resolveu meus problemas financeiros, e ela ainda vai dizer, olha como é Deus comigo. Não, não é que é Deus com você. Você é governado pela sua alma. Então, como agora as coisas estão dando certo, você entende como é Deus. Mas é sua alma. E no dia que você perder o emprego, você sai correndo de novo para dentro de uma igreja. Por quê? Minha alma agora está mal. Mas sempre vai ser uma escolha e é um caminho se chegar nesse lugar. A conversão é um processo. Mesmo Paulo foi iluminado, caiu ali, ficou cego 3 dias. Depois ele ficou 3 anos sendo ministrado por Jesus. Para ele chegar no fim e falar, tudo que eu aprendi é esterco, comparado com o que o Espírito me ensinou nesses tempos. Conversão, transformação de mente. Você nunca vai conseguir entender a Deus com a sua mente. Não vai. É impossível. Eu conheço pessoas que a vida ela acha que está andando com Deus, ela diz, é Deus a minha vida, tudo, mas a vida dela é sempre cíclica, é sempre problemas, porque ela não consegue sequer entender a Deus. Você não consegue compreender a Deus com a sua mente. Porque a sabedoria de Deus é loucura. Aqui você nunca vai conseguir entender. Insondáveis são os seus caminhos, impossíveis de serem entendidos. Está em 1 Coríntios, vai para o capítulo 2, versículo 10. Vamos ler a partir do 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então aqui ele está dizendo, tem coisas que não veio no seu ouvido, nem subiu no seu coração ou na sua mente. Você não tem como entendê-las, como saber delas. Essas são as coisas que Deus preparou para você. Então Paulo começa dizendo isso. Tudo que Deus preparou para você, que você está aguardando dele, você não tem como ouvi-las, como entendê-las na sua mente. Aí ele continua. Mas Deus as revelou pelo seu Espírito. Como é que eu começo a entender se quer o que Deus quer ou Ele tem para mim? É no Espírito. Isso nunca vai subir na mente, através de eu conseguir somar.
Eu lembro que no começo do ministério, se eu fosse escrever todos os caminhos pelos quais eu já tracei, que era o caminho que Deus ia usar para fazer as coisas, daria um livro. Uma pessoa que eu conheci hoje, olha como está tudo encaixado, essa pessoa, no dia seguinte essa pessoa ia embora. Por quê? Eu tentando achar que Deus estava trazendo diante da minha mente a construção daquilo que Ele queria fazer. E não vai. Porque Ele diz, mas Deus as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E sabe as coisas do homem aqui, não é sabe as coisas carnais, é a continuação do texto, as coisas do homem no sentido daquelas que Deus preparou para você. Então ele está dizendo que homem que conhece essas coisas que Deus tem, a não ser o Espírito do homem que está dentro dele. O seu Espírito que está dentro de você, ele conhece, ele tem a capacidade de saber tudo aquilo que Deus vai fazer. Só que o seu Espírito, você decide qual a força dele. Por isso que ele diz, não extinguais o Espírito. Porque eu posso colocar o meu Espírito para dormir. Posso apagar ele. Continuando. Versículo 11. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Como é que eu conheço então o que Deus tem para me dar? Através do Espírito. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, sua mente, não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, quando Jesus chamar ele, vem andar em cima da água, ele não vai conseguir entender a água segurando o pé dele. E todas as vezes que ele olhar para a água e falar, mas como é que a água me segura? Ele afunda. Todas as vezes que você pegar as suas contas e olhar ela e falar assim, mas como é que eu vou pagar? Afunda, porque eu estou tentando entender na alma. E eu começo a afundar cada vez mais, porque quanto mais eu começo a afundar, mais medo me dá. E aí é a hora que eu grito e falo, me pega Jesus, eu não estou aguentando. E aí ele pega pela mão. O que é andar pelo Espírito? É conseguir andar debaixo de obediência a algo que ele falou. Ele falou que vai cuidar? Ele vai cuidar. E quando eu começar a colocar os meus olhos em algo que pode aparentar falta de cuidado, começou a ladeira. Porque aos meus olhos o caminho que ele escolhe é loucura, e sempre vai ser. E a loucura é eu ficar pedindo para ele abrir diante dos meus olhos o caminho que ele vai fazer para me trazer mais calma. Porque o que eu estou falando para Deus quando eu digo isso é assim, Senhor, revela para minha alma, acalma a minha alma. Ele fala, não, é o contrário, eu estou mandando você sair daí, você está mandando eu dar comida para isso aí. Eu estou te chamando para andar pelo Espírito, você está mandando alimentar a sua carne. E Deus faz isso de forma gradual na nossa vida, para nos fazer crescer. Então no começo Deus começa a trazer sinais rápidos, milagres rápidos em cima do caminho. Ele pede para você andar nessa direção. Eu começo a andar, em uma semana, 2 semanas começam a acontecer milagres e coisas. Se é Deus mesmo, e Ele faz isso para quê? Para fortalecer, para criar uma base para você andar. E conforme o tempo vai passando, isso vai ficando um pouco mais espaçado. Eu estava acostumado que Ele falava uma vez por semana. Agora, se eu vou parar para lembrar a última vez que Deus me falou alguma coisa a respeito do que Ele vai falar comigo, eu não lembro a última vez que Ele trouxe uma palavra. E quando eu começo a olhar, Ele não falou, e eu preciso falar, não, volta para o Espírito. Para de olhar. Por isso que a fé se baseia em quem Deus é. Eu tenho que crer que Ele é imutável, que Ele não volta atrás, que Ele não ia me jogar no chão e me esquecer. E não vou olhar para o que está acontecendo ao meu redor, porque senão eu estou começando a entregar o governo de novo para a carne. E quando eu começo a entregar o governo para casa, a primeira coisa que vai acontecer é sai do jardim. Volta para o jardim, sai do jardim. O governo do Espírito dentro do jardim. Resolva obedecer a carne, cai para fora. Por isso que tudo é uma coisa só. A base de Deus é a obediência. A obediência não tem a ver com pecado, embora seja um pecado porque desobedecer, mas ela tem muito mais a ver com eu não confiar, com eu escolher andar
por algo diferente do que aquilo que o Espírito me revelou. Eu só tenho como andar no Espírito, andando debaixo de obediência. Seja ela com algo que Deus colocou dentro de mim, ou com algo que Ele trouxe para o lado de fora para trazer para mim. Essa paz, querido, em cima de qualquer situação que você estiver passando e que eu estiver passando, ela só vem debaixo do governo do Espírito. De você dominar a sua alma. Caim, cabe a você dominar. Porque se você não dominar e entregar o domínio para a sua carne, você vai sair do jardim. A culpa foi de Eva ou de Adão? A culpa foi de Adão. Eva não sabia. Sabia que não podia, mas Deus não governava Eva. Deus não deu aquela ordem para Eva, Ele deu para Adão. E Adão pegou o governo que ele tinha, que antes vinha do Espírito, e por isso que Deus fala, você resolveu ouvir lá, ao invés de ouvir aqui. Você resolveu ouvir a carne, ao invés de ouvir o lado de cá. A escolha é sempre sua. Você até pode ouvir o lado de lá, mas você vai comer de lá agora. Então agora, a partir de agora, você vai se alimentar do esforço das suas mãos. É isso, você quer ouvir carne dentro da igreja e viver com Deus ouvindo sua alma? Você pode, mas você vai se alimentar disso. Vai ter que trabalhar muito. Muito mais. Andar debaixo do Espírito não exige trabalho, exige obediência e segurar firme. Porque quando eu ando debaixo do governo do Espírito, eu ando andando no Éden, num lugar onde a provisão vai vir dele, onde ele vai me dizer, ó, vai chover, vai ali, trabalha ali que vai sair um negócio para você comer no fim do dia. Pode não sair o que eu quero, na hora que eu quero. Tanto é que a maior dificuldade para andar com Deus, quando a gente está com os problemas, não são os problemas em si, mas é a capacidade de conseguir esquecê-los e acreditar que Deus já sabia que eles iam acontecer e que eles vão ser resolvidos no tempo certo. É medo. Porque essa é a luta desde o Éden até a volta de Cristo. Onde o que me governa? O que exerce governo sobre a minha vida? Por isso que depois que Jesus ressuscitou, os discípulos saem fazendo coisas de forma tão fácil. Porque eles recebem governo do Espírito. Mas eu posso, agora está pelo Espírito, daqui a 5 minutos está pela alma. Pedro estava lá, naquela roda com Jesus, de repente Jesus fala quem eu sou. Quem estão dizendo que eu sou? Aí Pedro fala, ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, quem te revelou isso foi o quê? O Espírito. E a gente leu agora que a única forma de eu saber as coisas que são de Deus é pelo Espírito. Então naquele momento ele falou, ó Pedro, bem-aventurado. Você é bem-aventurado, ou seja, nem todo mundo aqui consegue ser guiado pelo Espírito, mas nesse momento foi o Espírito que te revelou isso aí. Depois de 5 minutos de conversa, sei lá quanto tempo exatamente foi, mas na mesma situação, Pedro fala o que para Jesus? Jesus fala, eu vou morrer, tudo. Não vai não. E aí Jesus fala o que para ele? Sai de mim, Satanás. Por quê? Ele estava debaixo de qual governo já, alguns minutos depois? Da sua alma. Sua alma influenciada pela sua carne, que é influenciada por Satanás. Por quê? Porque ele começa a olhar e fala, o quê? Você veio para cá, para salvar a gente, para estabelecer reino, e você vai morrer? De jeito nenhum que eu vou deixar você embora. Ele começa a olhar com a alma a situação. Nós vamos perder a segurança. É como se amanhã, Deus não vai fazer isso, em nome de Jesus, Ele não vai. Mas Ele aparecesse aqui e falasse para mim, Jean, tem um ministério para você, pega a sua família, eu estou te levando para os Estados Unidos, aleluia. Imagina vocês olhando, alguns de vocês olhando e falando, não, para, você vai embora? Não, nós vamos dar um jeito de ficar, vamos arrumar, porque minha alma vendo alguma coisa em que eu me apego, indo embora. Por quê? Porque os meus caminhos estão firmados na mente. Eu já criei alguns caminhos que vai ser assim que Deus vai fazer, vai ser por ali, e se Ele muda, eu ameaço cair. Isso é natural, você vai fazer isso ao longo da sua vida. Eu estou aqui hoje, mas eu estou confiando que amanhã de manhã eu vou acordar e vai ter o cliente que vai me pagar. Então, se chegar amanhã, meus clientes não pagarem, eu vou balançar. O problema não é esse balançar. É naquele momento eu conseguir voltar e falar, para, o que me governa não é minha alma, não é o que está ao meu redor. O que me governa é meu espírito. Então deixa eu voltar para o espírito agora. Senhor, eu achei que fosse assim.
Eu achei que você fosse converter minha casa desse jeito, e não aconteceu desse jeito. Mas eu vou ser governado pelo Espírito. Aquele texto de Obadias, sei lá se é Obadias, em que ele fala: ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que o fruto da oliveira minta. O que ele está dizendo ali? Ele está falando de coisas que são imutáveis. O fruto da oliveira vai nascer no tempo certo, o fruto da figueira. Os montes, eles não se abalam, eles não se jogam para o mar, aquilo ali tudo estabilizado por Deus. Deus determinou o tempo de colheita, Deus determinou que eles são firmes, mas ainda que tudo aquilo que eu entendo que é imutável da parte de Deus, ainda que ele se mova, eu vou permanecer firme em você, não naquilo que você fez, não nos caminhos. O cuidado na nossa vida é porque nós sempre vamos correr. No primeiro momento a gente sempre vai correr para aquilo que Deus estabeleceu, para aquilo que a nossa alma consegue olhar, ainda que seja de Deus. Por isso que a Bíblia diz: eu sei em quem eu tenho crido, não no que eu tenho crido. Não é naquilo que ele falou, não é na promessa, mesmo sendo promessa, tem que ser nele, porque em alguns momentos ele pode fazer com que a promessa pareça que não vai acontecer, que está tudo acabado. E isso é treinamento da parte de Deus, para toda vez mostrar para você como você, se deixar, você começa a se apegar nas coisas. Então ele começa a tirar a coisa e fala: olha para mim, olha para mim, porque se você olhar para mim, se você não olhar para mim, você vai afundar. E aí ele me chama, e de repente ele me chama para andar em cima da terra, e se brincar, como agora eu estou andando em cima da terra, eu começo a colocar segurança na terra. Olha só a terra agora firme, obrigado Jesus. E quando eu vejo, eu estou me deleitando na terra, e de repente a terra viraria movediça, de propósito, para ele falar: ainda que você esteja na terra. Por isso que você vê as pessoas correndo atrás de Deus quando elas estão com problema, porque elas estão andando em água, e não se conseguem andar em cima de água. Só que quando ele leva para a terra, e a gente começa a pisar em terra firme, já para de olhar para ele, porque eu já não preciso mais. Governado pela alma. A alma é aquela que me leva a correr atrás dele, e a que me leva a afastar dele. Porque a minha alma, ela se alimenta do que eu estou vendo. É crentes apaixonados por Jesus. Às vezes você vê isso, e depois de estudar essa semana, eu falei: meu Deus, isso é assim, teologicamente isso é errado. Porque paixão é um sentimento carnal. Paixão é um fogo que acontece durante um tempo. Paixão não é amor. O amor é racional. O amor é querer fazer. Não merece, mas eu vou fazer. Eu faço porque é certo, porque precisa, porque eu quero o bem, não porque eu estou sentindo vontade. Ainda bem que Jesus amou, que Deus amou o mundo. Ele não se apaixonou pelo mundo, senão ele não tinha dado Jesus. Então tem muita gente apaixonada por Jesus, louca, faz loucuras, e aí rasga tudo, chega em casa, se converteu, quebra tudo, CD, louca, primeiro amor, mas não no sentido de amor, é uma empolgação doida de fazer algumas coisas, mas conforme o tempo vai passando, isso não se sustenta. Você já se apaixonou assim por alguém? No começo era um negócio, passou pouco tempo, você já não queria nem mais estar perto, porque não é amor. Que é o que acontece como emoção, é alma, não é espírito. Tudo que Deus tem para fazer, querido, vai vir através do Espírito, e você só vai conseguir perceber que as coisas estão acontecendo se você estiver andando pelo Espírito. Se você estiver andando pela alma, você não vai conseguir perceber. E Jesus vem pela necessidade da alma. Jesus, quando chega naquela mulher samaritana, aquela mulher estava ali meio-dia, porque ela precisava de água. Ela não foi ali por outro motivo. E ela foi meio-dia, porque ela tinha um outro problema, que era de exclusão social, ninguém aceitava ela. Então ela vai no meio-dia. Jesus vai na necessidade dela, encontra com ela. Só que a conversa de Jesus com ela não é toma água, é me dá água. O que te governou, o que levou aquela mulher até aquele poço de água foi necessidade. Ela foi governada por uma necessidade, ir até a água. E a primeira coisa que Jesus pede para ela é: me dá isso. Me dê o governo da tua alma. E quando ela entrega isso, começa
a avançar a conversa com Jesus, Jesus fala para ela, olha, ele não fala que se você soubesse com quem você está falando, ou se a gente acertar as coisas, eu vou te dar muita água. Ele fala, se você pedir água para mim, se eu der, e a história toda do texto, o que vai acontecer é que de você vai sair água, vai fluir água. Por quê? Porque você não vai mais se mover e ir atrás em função de uma necessidade da alma, mas as necessidades, elas já vão ser supridas porque elas saem de dentro de você. Você não vai precisar mais se mover em função dela. Mas para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é me dar o governo sobre essas coisas. Entregar isso. Entregar o governo da sua alma. A igreja está cheia de gente almática. Hoje estou bem, amanhã eu não estou. E isso é o mundo doente, cada vez mais pessoas movendo pela alma. E dentro da igreja não é diferente. O problema é você nunca vai sair disso. Você nunca vai conseguir se aprofundar. E é tentador, cada vez que isso vem, você chorar um pouquinho para ver se Deus vem e fala mais um pouco. E Ele fala, eu não vou. Você precisa entender que você está andando em cima de água. Você está andando por uma palavra do Espírito. Não procure explicação racional. Você não vai achar. Quando você começar a achar explicação, saiba que é a sua alma, não é o seu espírito. Porque o Espírito sabe, ele não entende. Meu espírito, em tudo que Deus pediu para fazer até hoje, eu sabia que era o que tinha que fazer, eu nunca entendi por que tinha que fazer. Eu só sabia. E às vezes eu ligava para um e para outro e falava, não entendo, eu acho que Deus está me pedindo isso, mas não tem lógica. E a opção é entre obedecer à falta de lógica. É como se falasse, eu não vou, eu tenho dois caminhos, aquele que eu estou tentando entender e aquele que eu não compreendo, o da alma e do espírito. Eu vou entregar para o espírito, então eu vou no que eu não compreendo. Tem um texto de Isaías, eu não lembro onde está, 49, se eu não me engano, que fala para você se firmar no Senhor, de que Ele não vai deixar você se enganar. Se você estiver andando pelo Espírito, não se preocupe, Ele não vai permitir que você se engane sem te falar. Quando Deus reclama com Adão ali, Deus chama a atenção de Adão, de que porque você foi ouvir sua carne, é como se ele dissesse, tudo que você precisava saber eu ia te falar na hora certa, você escolheu não me ouvir, porque você queria uma resposta imediata. É sempre assim, você sai do Espírito porque quer uma resposta na hora para aquilo que está te apertando, sua alma gritando, eu quero saber, porque que é esse caminho. E aí eu viro para Deus e falo, Deus, responde aqui, hein? Porque se o Senhor não me dá uma resposta, eu vou ceder. E Deus fala, eu não vou, você está querendo ouvir sua alma e acha que eu vou te ajudar. É isso, Deus falando, você quer que eu te ajude a desobedecer? É isso, que eu te ajudo a ouvir a sua carne? Não vou, ou você crê em mim ou você não crê. E fé é coisa que não vê e não ouve. É uma loucura às vezes a gente pedir para Deus falar em cima da incredulidade. Deus, alimente minha incredulidade, por favor, alimente minha incredulidade. Olha o que eu estou falando para Deus. Ele falou, não vou, você é incrédulo, deixe de ser incrédulo, escolha crer, escolha não olhar para o que está acontecendo e olhar para aquilo que você sabe. Você sempre sabe. Todas as vezes em que você está começando a sair do Espírito e obedecer a sua carne, você sabe o que você está fazendo, sempre. Ou porque o Espírito te falou, ou porque Deus chegou e falou, Caim, cuidado, está aí na porta do pecado, domine isso que está dentro de você. Ele fala, às vezes ele fala até na boca de outro, mas ele sempre vai falar. E quando eu escolhi pela minha alma, eu ainda vou justificar depois, não, mas foi por causa do foi porque você escolheu ser governada pelo que estava acontecendo ao seu redor. Deus tem falado muito isso comigo, eu já falei com alguns aqui, você briga porque você quer brigar, porque você quer sair do governo do Espírito, entregar o governo para a sua alma. Então não justifique depois, não existe justificativa para isso. Adão tentou se justificar de todas as formas. O que Deus falou, você escolheu ouvir sua carne ao invés de me ouvir, simples assim. Não estou bravo com você, Adão, não estou de mal, mas agora você vai colher do fruto da sua mão. Agora você vai ter que trabalhar muito para poder comer.
o que antes você comia só por andar debaixo do que eu falei. É isso, quem governa? Quem governa a sua vida? Quer ser governado pela alma? Você vai comer do fruto da sua mão, do suor do teu rosto você vai comer. Ou você pode ser governado pelo Espírito. E nesse lugar do Espírito as coisas nascem espontaneamente. Pode não nascer na quantidade que você quer, na variedade de frutos que você deseja, mas vão nascer. E quando vão nascer? Quando você precisar comer. Você quer estocar por falta de fé. Eu quero ter estocado. E se tem algo que Deus tem me ensinado e me exercitado nisso, no acordar, respirar fundo e falar, vai nascer na hora certa. Porque eu estou andando no jardim, eu estou andando debaixo do que Ele me falou até agora. Só. Isso é só para se relacionar com Deus, é só para crescer com Ele. Quando vem a conversão, quando esse governo começa a ser estabelecido, e eu vou crescendo nisso, e com o tempo a minha alma, de tanto obedecer a um novo caminho, ela começa a esquecer do caminho antigo. Antes a minha primeira reação era falar um palavrão, e eu começo a tampar minha boca e falar, não posso, está errado. E quando eu vejo, a minha carne já não tem mais vontade de falar aquilo. Por quê? Porque a minha alma, que antes era influenciada e foi dobrada pela minha carne, é como se fosse um galho que cresceu pendurado na minha carne. Eu rompi com a minha carne e comecei a puxar ele para o lado do Espírito agora. E comecei a trazer ele para o lado de cá. Se eu soltar, ele volta correndo para lá. Esse é o tempo de conversão, em que a natureza tem que ser transformada, em que eu preciso receber a mente de Cristo. Então vai um tempo em que essa raiz e esses galhos comecem a se acostumar com a nova posição, até que depois de um tempo eu posso soltar, e é natural para ela ficar daquele lado. Isso não acontece assim com ninguém, nem na Bíblia, nem com Jesus. Jesus cresceu em graça e conhecimento. Jesus não tinha pecado, ele nunca cedeu à natureza da carne, mas ele também teve que crescer em graça e conhecimento. Davi, José, todos eles, um tempo em que você vai passar reeducando sua alma. Como é que você reeduca um galho? Você puxa ele para o outro lado e amarra ele, para que ele comece a se acostumar com esse novo formato. O problema é que você tem a opção de qualquer hora cortar a cordinha e deixar voltar. Ninguém te obriga a ficar preso lá. E vai ser muito, 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 muito desconfortável no começo, porque você passou anos da sua vida andando torto para o lado de cá. Não é natural o lado de cá. Crente almático, ele é feliz com Jesus e com o caminho de Jesus desde o primeiro dia que ele se converte. Por quê? Porque ele não tem que mudar a alma, ele só readapta a alma. Então eu estou no pagode comendo solto, mas eu estou tomando um refrigerante, porque agora eu sou cristão. Eu estou na mesa e as piadas correndo solto, e aquela palavra e aquilo não me incomoda, porque o Espírito não está me dominando, é minha alma, só que eu não conto. E eu seguro o riso, minha alma. E alguém vai falar, e se você for tocar nele, ele vai falar, mas é pecado agora, está com a minha família. Alma, pura alma. E eu vou falar, realmente, legalista, a alma anda na lei, e na lei não tem nada de errado, está escrito aqui, não fala nada. Eu lembro quando Deus me pediu, para mim ele pediu para eu parar de tomar vinho e parar de beber cerveja sem álcool, logo que começou o estudo, há 5 anos. E no primeiro momento eu falei, mas por quê? E minha mãe é doce do jeito que ela falou, não interessa, ele falou. Eu falei, tá bom. Hoje eu entendo. Isso tinha a ver com testemunho, isso tinha a ver com coisas que ele ia fazer que não iam. Mas isso não é peso para mim. Eu falei, isso não precisa nem pedir, Deus. Porque isso não tem a ver com lei. Isso tem a ver com ser governado por algo que me diz o que eu posso e o que eu não posso, me mostra o que eu posso e o que eu não posso. Você está sentindo bem no meio da sujeira, essa sujeira não está te incomodando, querido, você está sujo. Ah, eu vou ali, mas eu estou intocado. Não, você está sujo. Jesus não se sentia bem sentando numa mesa com um monte de gente bêbada. Ele ia ali para um propósito, que ele sabia que tinha que ir, falar o que tinha para falar, tudo. Ele não convivia naquele meio. Ah, Jesus sentava com pecadores. Sim, sentava para pregar, para falar o que tinha que falar, mas não convivia. O ambiente dele era com os 12, em oração, ministrando sobre eles. Era no meio do povo, porque era onde o Espírito guiava ele. É muito fácil você saber se a alma ou o Espírito que te guia. Só você começar a sondar.
onde você se sente bem, onde você não sente. E não tome isso como acusação, tome isso como uma régua para a sua vida, para começar a perceber. Isso aqui não está legal. Ou isso não me incomoda, então talvez eu tenha um problema. Fica de pé, querido, vamos orar. Independente do quanto eu pregue, do quanto eu fale, eu não tenho capacidade de conseguir te explicar tudo, porque se eu conseguisse fazer tudo isso, eu estaria tocando a sua alma, porque o espírito a gente não consegue entender. Você só consegue entender pelo teu espírito. Eu entendo que essa mensagem, querido, ela tem que servir para você conseguir entender que, opa, existe algo então que pode ser isso a chave. Existe esse caminho aqui que eu acho que é Deus, mas então é alma isso não é Deus. Isso trouxe um entendimento para mim, para conseguir entender, por exemplo, essas manifestações de gente cantando, gente dançando, e igrejas, e aquele temor de julgar, se é de Deus, não é de Deus. Não é de Deus e não de Deus, é alma. A alma adequando agora o ambiente que ela está para aquilo que ela era. É você trazer alguém lá de Moçambique. Eu lembro que lá em Moçambique eles não tinham banheiro nas vilas, eles cavavam um buraco. E uma vez eu perguntei para o Marcelo, por que vocês não investem para pôr? Ele falou, eles não querem. Eles não querem vaso sanitário, eles acostumaram com o buraco. É como você trazer esse cara de lá e falar assim para ele, agora você é brasileiro, aceite o Brasil, se converta ao Brasil. Você traz ele para cá. Ele fala, agora eu sou brasileiro. Aí ele entra no banheiro e ele quebra o vaso. Ele começa a adaptar esse novo ambiente que ele está ao que ele é por dentro. E para alguns isso é mais fácil, é mais difícil, porque é a alma. Então alguém que não saía à noite é fácil, mais fácil talvez em algumas áreas se converter. Ele já não estava acostumado com a balada de sábado. Ele não vai ter tanto problema nessa área, mas isso não quer dizer que ele se converteu. Só quer dizer que ele não tem problema com sábado à noite. E para o outro não, o outro jovem estava muito acostumado com aquilo. Para um, antes ele participava do churrasco com a família, era bebedeira e briga no fim, tudo aquilo. Agora ele se converteu, ele não bebe. Está lá naquele meio que você olha o pau comendo, ele pega os filhos, sai do canto. Mas ele fala, mas eu não bebo, eu tenho que estar com a minha família. Ele adaptou. Você vai adaptando. Cada um faz a adaptação que precisa para que sua alma se sinta bem naquele ambiente. E quando eu ouço uma palavra que não me agrada, isso aí não é de Deus. Não, Deus não tem essa cara. Por quê? Porque Deus para mim até hoje é minha alma. Deus é isso que agrada a minha alma. Então quando vem uma palavra, isso não é de Deus, esse homem é de Deus, mas essa palavra aí não veio de Deus. Isso vai acontecer em algum momento. Por que vai acontecer? Porque é a minha alma. E a minha alma, eu não compartilho com vocês, ela não é uma. Em espírito nós somos um. Somos um em espírito. Porque o espírito que ele fala comigo, ele testifica em você e no outro e no outro. Então uma das coisas que vai acontecer se nós estivermos unidos em espírito é unidade. Porque é o mesmo espírito. Por isso que Deus, quando fala da Torre de Babel, ele revela uma lei ali. Ele fala assim, eles são um só. E por isso as coisas vão dar certo para eles. Vamos acabar com esse negócio. Então cria-se confusão de línguas. Porque onde existe essa unidade, as coisas vão acontecer e ninguém vai achar que não é Deus. Todo mundo vai falar a mesma coisa e vai entender. Isso é sinal de que é o Espírito que está guiando todo mundo para o mesmo caminho. Mas um lugar onde não tem o Espírito pode ter unidade também? Lógico que pode, unidade de alma. E quem não se adequa àquilo sai fora. Também. No fim, querido, você vai falar também, como que discerne então onde é o espírito, onde é a alma? Uma igreja que todo mundo tem a alma igual, todo mundo não se converteu e tal. Como que eu sei então? Jesus. Quando o anjo visita Maria, Maria fala assim para o anjo fala, você vai ter um filho, vai conceber, o que vai nascer de você é filho do Altíssimo. Aí Maria fala assim, mas como isso pode acontecer se eu não conheço o homem? O que Maria está dizendo? Olha, no meu entendimento,
As coisas que tem que acontecer para que seja gerado não aconteceram. Como pode? E aí Deus dá a fórmula de como se gera coisas debaixo dele. Deus fala, o anjo fala assim: o Espírito de Deus descerá sobre ti, e a sombra do Onipotente te envolverá. Aí, o que nascerá de ti será filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que é o Espírito que está me envolvendo quando as coisas começam a ser geradas. Quando José não me toca. Quando eu não escolho o toque de José para gerar. Quando eu abro mão desse toque, disso que está a meu dispor, da minha carne. A carne que Deus colocou do meu lado para gerar aquilo em mim. Eu abro mão dela e deixo que o Espírito venha. Ele fala, aí sim, o que nascer de você vai ser do Filho Todo-Poderoso. Uma igreja que não gera, ela tem unidade, ela se relaciona, ela cresce, ela é alegre, mas ela não gera frutos de Deus, ela gera frutos de alma. Fruto de Deus só é gerado quando a primícia do toque é dada para ele. Por isso que ela tinha que ser virgem. Não é porque Jesus era santo, não podia ser de uma mulher que já tinha deitado com um homem, não. É a primícia. O relacionamento inicial é com ele. Depois eu permito, José a conhece depois do nascimento de Cristo. Depois eu permito que você tenha prazer nessas coisas, mas essas coisas não podem ser a essência do que eu tenho para gerar. Então eu vou dar ministério para vocês, eu vou fazer vocês crescerem, eu vou dar o dinheiro que eu já falei, vocês vão ser felizes nisso, mas isso não pode ser a essência do que vai gerar o que eu tenho para gerar em vocês. Vocês vão se gerar se resguardando para mim, guardando a pureza de vocês para mim, permitindo que o Espírito te cubra, e você vai ser envolvido por uma sombra, e aí vai nascer o que eu tenho para fazer nascer. Depois disso, Maria, pode deitar com José, pode ter um monte de filho inclusive, não é problema, mas para gerar o que eu tenho para gerar nessa igreja, tem que ser assim, se colocando debaixo do Espírito em primeiro lugar. Nem olha para José, mas ele vai brigar, eu cuido de José, eu vou conversar com ele depois, se preocupa com ele, fala com Deus, querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus. Pai, que tudo que o Senhor nos ensinou, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, seja para crescimento, Deus, seja para ensino, Pai. Espírito Santo, que o Senhor que sonda os corações, que o Senhor, Espírito Santo, que conhece o íntimo de cada um, Senhor amado, que pode usar essa palavra para tocar em lugares na alma das pessoas que eu nem conheço, Pai, que eu nem sei que estão ocorrendo, que o Senhor faça o seu trabalho, Deus. Que o Senhor toque, Espírito Santo, que o Senhor ministre, em nome do Senhor Jesus. Guarda cada um, Pai, guarda-nos do nosso coração, Senhor, guarda-nos da nossa alma, Pai, guarda-nos daquilo que te desagrada, nos ajuda a te ouvir, Espírito Santo, nos ajuda a negar a nossa carne, a negar a nossa alma e os nossos desejos viciados, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Que o Senhor nos guarde, Pai, nos conduza em segurança, que Teu Espírito Santo nos console durante todos esses dias, que a Tua graça, Jesus, seja manifesta sobre as nossas vidas, na vida de outros, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, ó Pai, amém.